Data Science, Adriana, o que é isso? Quando a gente pensa em ciência de dados, se a gente pensar muito até na filosofia da palavra, e se a gente lê informações sobre de onde surgiu e tudo mais, a gente vai ver que a gente está falando de uma arte. Que a ciência de dados, ela tá ali no mundo de exatas, porque a gente usa muito a matemática, a estatística e a computação, que são coisas que vieram ali da matemática. Para quê? Para entender comportamentos e buscar padrões para conseguir tomar uma decisão, para conseguir fazer uma ação, para fazer coisas inclusive automatizadas, que essa é uma das grandes vantagens de ciência de dados. Só que, diferente do que muita gente pensa, de que ciência de dados é só exatas, também envolve muita criatividade. E eu vou explicar isso porque, contextualizando vocês dentro dos passos de ciência de dados. E aí é claro que para fazer isso eu vou reduzir bastante, falando de uma forma muito gerencial. Então, se eu pudesse reduzir a ciência de dados em alguns passos, eu diria que a gente poderia sumarizá-la em 7 passos principais. Sendo que o primeiro qual é? Entender o contexto de negócio, entender o porquê e para que eu estou querendo usar dados e o que eu espero ter de resultado com isso. Uma vez que a gente entende bem a essência do negócio, a gente agora sim tem capacidade de saber o que nós estamos buscando, de entender o entorno do problema para conseguir lidar com aquele volume de dados que a gente vai ter. Então, uma vez que o nosso objetivo está bem definido, a gente vai para o segundo passo, que são acessar fontes de dados. E no momento que a gente pensa nisso, para nossa surpresa, talvez, para alguns, esses dados eles não estão em um lugar só. Muitas vezes eles estão armazenados em sistemas diferentes e de forma diferentes. E aí, nesse momento que a gente entra com uma capacidade dentro de ciência de dados, que é a de manipulação de dados, a de acessar dados e a de se preocupar com a qualidade de dados. E aí, nesse segundo passo, é o momento, então, das conexões. Só que as bases de dados, elas estão em lugares diferentes, em formatos diferentes. E eu vou precisar trazer tudo isso para uma tabela única, que a gente chama de ABT, Analytical Base Table. E essa tabela é a tabela que vai me permitir fazer as análises que eu preciso. Ou seja, eu já trago tudo para uma mesma unidade de medida. Então, se, por exemplo, eu estiver estudando a probabilidade do meu cliente fazer churn, lembrando então que churn é eu calcular a probabilidade dele deixar de ser meu cliente, a minha unidade de medida é cliente. E aí eu vou ter que construir a minha ABT, a minha Analytical Base Table, em um formato em que cada linha seja um cliente diferente. Então, eu tenho várias tabelas, meu segundo passo. Eu vou ter que sumarizar tudo isso em uma tabela única que chama BT, que é o nosso terceiro passo. Eu costumo dizer que esse terceiro passo é uma capacidade muito forte em criatividade, porque eu tenho que entender o contexto e eu tenho que saber quais são as bases de dados que existem. E disso, exercer a minha criatividade para conseguir transformar isso numa tabela única. E nesse momento eu tenho que entender muito o contexto e saber contar uma história. Eu digo que esse terceiro passo é o momento que realmente a gente conta uma história para negócios. E na hora que essa tabela está pronta, a gente vai para o que eu chamo aí de quarto passo, que é o quê? Conhecer os entornos e ver se tudo que tem nessa tabela está fazendo sentido. E aí a gente está falando de estatística básica. Eu estou falando de entender comportamentos, de ver distribuições, de entender valores mínimos e máximos, ver se aquilo faz sentido com aquele contexto, se tem dados faltantes, que é o que a gente chama de missing, se eu vou ter que tomar uma ação em relação a isso, e aí eu começo a me preparar para eu entrar no algoritmo de machine learning que está dentro aí da ciência de dados. Lembrando que ciência de dados não necessariamente precisa ter um algoritmo. Posso ser um relatório, tudo que envolva dados e análises a gente já pode chamar de ciência de dados. Então, não necessariamente o quinto passo precisa ser um algoritmo, poderia ser um relatório, por exemplo. Mas eu vou contar minha história aqui fingindo que é um algoritmo. No quinto passo, então, eu crio esse meu algoritmo e eu não vou criar um só, eu vou criar vários. E aí entra o dilema que é o quê? Cara, qual é o meu melhor algoritmo? E aí a gente volta para o nosso primeiro passo, aonde a gente vai fazer o quê? Linkar com o problema de negócio e saber fazer a escolha que realmente vai trazer mais resultado no porquê e para que eu estou fazendo aquele algoritmo. Feito isso, escolhe-se então o melhor e aí a gente vai
pro sexto passo, que é: escolhi o meu melhor, agora eu preciso vender o peixe, eu preciso convencer as pessoas de que esse algoritmo funciona. E aí, nesse momento, a gente volta para um skill também muito importante dentro da ciência de dados, que é comunicação. E aí, a gente pode falar, por exemplo, de storytelling com dados. Como é que eu consigo contar uma história que vai fazer sentido para uma outra pessoa, para uma área de negócio, baseada em dados? E uma vez que eu vendi esse peixe e todo mundo aprovou, então agora eu vou pro último e o sétimo passo, que é o quê? Colocar em produção. E esse é um ponto importante em ciência de dados. Ciência de dados tem muita filosofia da automação, de criar produtos. E nesse momento que eu coloco em produção, eu tô deixando meu algoritmo trabalhar sozinho. E isso é uma parte muito sensual da ciência de dados. E nesse momento que eu coloquei em produção, eu vou embora, acabou, meu trabalho tá feito? Não, é muito importante a gente monitorar. Porque todo algoritmo, ele vai caindo o desempenho ao longo do tempo. Então, no última etapa, além de fazer o deploy, que é colocar o meu modelo em produção, usando a tecnologia e a forma que for conveniente para o meu problema, eu também fico na etapa da monitoramento, que aí vai ser um monitoramento contínuo, para verificar realmente se meu algoritmo está dando certo, se está fazendo sentido. Deu para entender mais ou menos os passos da ciência de dados? Entender bem o problema de negócio, se conectar com bases de dados, contar uma história e criar uma tabela única que a gente chama de ABT, Analytical Base Table, explorar essa ABT e entender se tudo está fazendo sentido e quais são minhas preocupações para o quinto passo, que é a modelagem. Depois que eu fiz o meu modelo, escolhi o meu melhor, eu vendo o meu peixe. Depois que eu vendi o meu peixe, comprar a minha ideia, eu coloco o meu modelo em produção e monitoro. Então, se a gente pudesse reduzir ciência de dados, eu diria que são 7 passos. Só que lembrando que ciência de dados não necessariamente precisa ter um algoritmo sendo executado. Poderia ser um relatório, e colocar esse relatório em produção seria deixar ele automatizado para ficar trazendo a informação nova e me mostrando os insights gerados no dia a dia. Então, espero que você tenha gostado, que tenha entendido e que esse glossário esteja sendo bem útil para você e para o seu trabalho. Um beijo, muito obrigada e até a próxima!